Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bem, eu vou dar umas dicas aqui para vocês sobre o simulado, tá? Então, assim, eu vou fazer alguns comentários para que vocês possam estudar alguma coisa, né? Para poder fazer um bom simulado, né? Então, sexto ano, presta bastante atenção é, sobre o que eu vou explicar aqui para vocês. Bem, embora não haja dados totalmente precisos ou estudiosos, em geral concordo com a estimativa de que atualmente são ainda faladas no Brasil cerca de 180 línguas indígenas. Né? Estima-se também que desde a chegada dos portugueses houve a perda de 1.000 línguas, certo? O que representa 85% das línguas existentes no território brasileiro. As línguas remanescentes são todas minoritárias, calculando-se aproximadamente 155 mil o número total de falantes, havendo apenas uma, o ticuna, com cerca de 20 mil. Três línguas, o macuxe, o terena e o caigangue, contam com 10 mil falantes. 20 línguas têm entre 1.000 e 10 mil falantes, e as outras 156 têm menos de 1.000, sendo que dentre elas 40 são faladas por menos de 100 pessoas, havendo casos de línguas com menos de 20 falantes. Né? Muita informação, né? Muita informação para que vocês analisem, né? Esse texto com calma, né? Para que vocês possam relacionar as línguas dos povos nativos, vocês precisam analisar o texto, fazer uma leitura bem mais tranquila, ok? Então, digamos assim, vai aparecer 5 possibilidades, né? Então vocês têm que analisar quais são as possibilidades, ok? Ainda são faladas no Brasil cerca de 180 línguas indígenas. Né? Então, o conhecimento, né, dessa quantidade de línguas é importante para vocês analisarem como é importante estudar e preservar a questão indígena no Brasil. Tá? É algo assim interessante, algo que nós precisamos a cada dia lutar para a demarcação das terras indígenas. Ok? Um outro tema também assim que eu acho interessante que vocês estudem e analisem, né, com bastante calma, é sobre o barro, né? Um pedaço de argila argila é o barro, né? O barro que a gente pega na rua aí e tal, cava um buraco e você já vai achar a terra, né? E depois você acha o barro. Um pedaço de argila foi feito há mais de 5.000 anos em uma cidade mesopotâmica. É um dos mais antigos exemplos da escrita conhecidos. Né? Uma tábuazinha, eles fizeram a tábua de barro e escreveram nessa tábua. Né? Se a gente fosse analisar, seria hoje um tablet, né? Naquela época, uma tábua de barro escrita, né? Era como se fosse um tablet hoje. Quando as primeiras cidades, os primeiros estados se desenvolveram nos férteis vales fluviais da Mesopotâmia, aproximadamente 5.000 anos atrás, um dos desafios enfrentados pelos líderes foi o de governar as novas sociedades. Como impor a vontade de alguém, não apenas 200 aldeões, mas a dezenas de milhares de moradores da cidade. Como é que fazia isso? Né? Quase todos os novos governantes descobriram que, além de utilizar a força militar e a ideologia oficial para controlar populações em uma escala tão grande, é preciso realizar registros por escrito. Então era preciso que eles anotassem, que eles registrassem nessas tábuas de argila, né, esses escritos, esse controle de quantas pessoas tinham, quantas armas, questão da alimentação. Então tudo era muito bem controlado, muito bem anotado. Né? E aí, o trecho ele apresenta uma evidência de que o surgimento da escrita está diretamente relacionado com a centralização do controle da população das cidades mesopotâmicas pelos governantes. Então eles tinham que controlar. Né? E essas tábuas eram utilizadas para isso, para registro, né? Para registrar essa
quantidade, né, de pessoas, né, o número de pessoas que existiam na Mesopotâmia, ok? Bem, a outra dica que eu queria passar para vocês, deixa eu ver aqui, né, sobre os mitos, né? O que é um mito? O mito é uma quase verdade, né? Podemos dizer que muitos falam assim, o mito é uma mentira, né? Mas, né, às vezes, um mito ele pode se tornar uma verdade, tá? Porque a pessoa crê, a pessoa acredita e acabou, né? Não há problema nenhum. Com tantos mitos, né, que existiam na Grécia, eles chegaram ao pensamento racional. Tá? Através dos mitos, eles começaram a ter o pensamento racional. É aquele que explica o mundo pelas faculdades que tem de ser, que tem o ser humano de avaliar e julgar, ok? Esta deve ser uma pergunta na cabeça do leitor, né? Qual a pergunta? Aquele que explica o mundo pela faculdade que tem o ser humano de avaliar e julgar? Como é que se explica isso? Ok? Afinal, estamos acostumados a separar ciência e religião. Ciência é uma coisa, religião é outra. Crença e experiência. Às vezes a pessoa crê, mas nunca teve uma experiência. Às vezes teve uma experiência e não creu. Então, pode acontecer. Para nós, essas distinções talvez façam sentido, mas não para os gregos, que era um outro mundo, era uma outra vivência. Não há entre eles um rompimento radical entre o pensamento mitológico e o pensamento racional. O que há de novo na filosofia consistente, justamente na humanização, na passagem dos relatos recebidos da mitologia para sua explicação pelos homens. Então, eles explicavam a vida através dos mitos. Tá? Era uma situação que os gregos faziam, né? Uma vivência que eles faziam. E aí, né, para a gente poder analisar esse pensamento, né, um dos mais importantes legados da antiguidade clássica é o pensamento filosófico, né, é a filosofia. A filosofia ela traz para a reflexão, né, para o pensamento, para o conhecimento, para a busca pelo conhecimento. Né? Filosofia quer dizer o amor ao conhecimento. Logo, né, se nós amamos o conhecimento, se há esse amor pelo conhecimento, o trecho que o autor apresenta, ele fica evidenciado principalmente que na filosofia e na mitologia, que elas estavam interligadas no pensamento racional grego. Então não dá para desassociar a filosofia e a mitologia. Né? No nosso caso aqui, a gente trabalha muito a separação, né, da fé, né, que é irracional, né, que é acima da razão, e a razão, que é algo concreto, algo que a gente vê, que a gente toca. E no caso da fé, é algo que você não pode tocar. Então, os gregos trabalhavam bem essa questão. Né? Eles interligavam tanto a filosofia e a mitologia. Bem, e depois a gente nós vamos analisar uma outra questão que é o politeísmo. Né? Eu expliquei para vocês o que é o politeísmo, o que é o monoteísmo. Politeísmo é, né, uma religião que só tem um Deus. Politeísmo são vários deuses, a crença em vários deuses. Né? O politeísmo provavelmente advindo de uma crença anterior, pré-histórica, em espíritos, demônios e outras formas sobrenaturais, sendo similar em estrutura aos cultos antigos do animismo e do totemismo. A distinção se dá no politeísmo pelas funções particulares e características hierárquicas de poder. Tá? Então, assim, o que a gente pode analisar, né, como eu expliquei para vocês? Né? O conceito de politeísmo e monoteísmo, eles se articulam, né? Eles disputam o espaço na religiosidade, certo? E aí, o monoteísmo é o culto a apenas um Deus, né? E no caso do politeísmo, é a crença em vários deuses. Então, a gente precisa ter essa compreensão, né, de que as religiões disputam esse saber, né, essa prática,
de que é adorar vários deuses ou adorar um Deus só. E aí nós vamos ter N religiões que pensam dessa maneira. Tá bom? Então, fique com Deus. Tá? Na próxima nós vamos dar outras dicas sobre essas questões que são importantes para que vocês possam estar tirando uma boa nota. Valeu? Fique com Deus.